A paz do Senhor a todo participante desse grupo, nós dando continuidade ao nosso quarto trimestre sobre o tema da Igreja e o Espírito Santo, escrita pelo Bispo Oide José do Carmo, estamos estudando a lição número 5, Os Dons de Revelação. A coordenação desse dia é do evangelista Douglas, 30/10/2022. Nós estamos no tópico número 3, né? O discernimento de espírito. O discernimento do espírito é uma capacitação divina para o crente possa reconhecer a natureza e o caráter do espírito existente, revelando qual a procedência de muitas manifestações espirituais e sobrenaturais que existem. O autor diz que existe Espírito Santo, Espírito humano, Espírito demoníaco, sendo os três diferentes um dos outros. A necessidade de discernir as manifestações espirituais. O dom de discernimento espiritual é um entre os 9 dons espirituais outorgado aos crentes em Jesus, usando o bem-estar e edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, de 8-10. Porque a cada um do Espírito é dada a palavra da sabedoria, ao outro, tá? O mesmo Espírito a palavra da ciência, ao outro o mesmo Espírito fé, a outro mesmo Espírito os dons de curar, a outro operação de maravilha, a outro a profecia, a outro os dons de discernir espírito, e a outra a variedade de língua, e a outra a interpretação de línguas. Esse dom para a capacitação do entendimento e a observação de detalhes para entender a manifestação espirituais. 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e que ele de ninguém é discernido. O autor cita Paulo, que diz que nos tempos maus há muitos espíritos enganadores. 1 Timóteo 4,1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e às doutrinas de demônio. Aí o comentarista, o autor cita o comentário Bicon, né, que diz aqui, conforme Paulo denomina essas forças sobrenaturais de principado, potestade, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais. Éfeso de 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. A palavra grega do espírito enganador significa, de fato, curandeiros ambulantes ou vagabundo, indicando o poder de iludir e enganar. Mas aqui, esse espírito, né, maligno emprega as suas vítimas sucessivamente como os agentes dos seus próprios propósitos abomináveis. Ok? Aqui no tópico 3, no item 3.2, este dom é a sentinela de Deus na sua igreja. O discernimento do Espírito e a capacidade produzida por Deus para reconhecer a identidade de espíritos que estão por trás de diferentes manifestações que não correspondem com os princípios bíblicos. Este dom é extremamente necessário para a igreja, pois é através dele que sabemos o que é genuinamente do Espírito Santo. Este dom é significativo dos crentes que exercem alguma liderança, pois ajuda a alertar e identificar ataques que provêm do espírito maligno, pois só um minutinho aqui, 3.2, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui está errado, né? Protege. Então tá aqui.
Tá? Este dom é significativo dos crentes que exercem alguma liderança, pois ajuda a alertar e identificar os ataques que provêm do espírito maligno, pois protege a igreja do perigo do engano. No tópico do comentarista, o autor cita aqui o pastor César Rosa de Mello. Esse dom tem o objetivo de alertar os crentes quanto ao caráter maligno de certas obras e doutrinas. Em Atos 16, 18, Paulo repreende o espírito de adivinhação de uma jovem. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha o espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu senhor. E estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Esse evento ocorrido, na igreja primitiva, serve de lição para nós por muitas pessoas que estão amando demais as mensagens sem se preocupar com a fonte, Isso é importante. Bom, aí no tópico aqui 3 e o item 3.3, e também que é o final da nossa lição de número 5. Habilita a igreja para não ser influenciada por falsos mestres. Deixa eu salvar aqui para não perder. Esse dom permite discernir manifestações milagrosas através de falso profeta. Deuteronômio 13, de 1 a 3. E quando um profeta, um sonhador de sonho, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder que o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizer, vamos após outros deuses, e não conhecesse, e sirvamo-los. Não ouvirá a palavra daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus, por todo o vosso coração e toda a vossa alma. Em um mundo que jaz do maligno, ele opera muitas das suas ações maléficas, até supostas atuações sobrenaturais. É imprescindível a manifestação desse dom na igreja para saber a origem delas. O autor cita Stanley M. Horton, que comenta: envolve uma percepção capaz de distinguir espírito, cuja preocupação é proteger-nos nos ataques de Satanás e de espírito maligno. 1 João 4:1. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque há muitos falsos profetas que se têm revelado no mundo. O comentarista aqui, o top comentarista, cita aqui Ezequias Soares, que diz, os agentes de Satanás transformam-se em anjos de Deus e seus mensageiros em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme suas obras. Em todos os lugares, em todas as épocas, existiram falsas imitações que só com discernimento do Espírito Santo é possível identificar a fonte de tais manifestações. Isso mostra a importância do dom de discernir espírito. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 3, também que é a nossa lição número 5. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos na lição número 6, que é os dons de poder. Tá?
Até lá, se assim Deus permitir.